Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta com a nossa Sala do Saber e hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais, conforme eu havia prometido para vocês, na nossa live. Hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Por que é importante nós sabermos sobre a questão dos dons espirituais? Nós falamos sobre a igreja, a importância da igreja, como a igreja ela tem um propósito. Esse propósito foi Deus quem instituiu, para cumprir a missão, e a missão de pregar o evangelho. Não só o propósito de pregar o evangelho, mas também a igreja tem o propósito de fortalecer cada membro, Quando nós estamos frequentando a igreja, nós estamos ali fortalecendo-nos espiritualmente. Então, hoje vamos falar sobre os dons espirituais, nas Sagradas Escrituras. Como esses dons espirituais eles podem aqui nos ajudar no nosso desenvolvimento. Primeiro, os dons do Espírito Santo, porque quem dá os dons é o Espírito Santo. O Espírito Santo escolhe os dons de acordo com a vontade dele para a edificação, para o crescimento da igreja. Nós temos em Efésios 4, 8 a 7, uma lista ali de dons espirituais. No sentido muito especial, Cristo concedeu os dons espirituais à sua igreja no Pentecostes. Lá no Pentecostes, ali inicia os dons espirituais que Deus deu para a igreja primitiva. Qual foi o propósito desses dons espirituais? Primeiro, para desenvolver a harmonia interna da igreja. Os dons espirituais são dons da graça concedidos à igreja e não ao indivíduo, uma vez que o Espírito distribui os dons segundo melhor lhe pareça. Nenhum dom deve ser ignorado ou apequenado. Existe um dom maior do que o outro? Talvez dentro de um propósito maior, podemos dizer que todos os dons são importantes, dos menores, se assim nós podemos dizer, até os maiores. Todos eles são importantes. Era a intenção de Deus que a distribuição dos dons espirituais na igreja evitasse a divisão no corpo e produzisse um espírito de harmonia e confiança. E desse modo, os membros cooperassem com igual cuidado em favor um dos outros. Os dons do Espírito Santo, contudo, não são suficientes em si mesmos, ao passo que os dons do Espírito cessarão quando Cristo retornar. Os frutos do Espírito são eternos. Então, que é uma comparação que nós temos entre os dons e os frutos do Espírito. Os dons são qualidades que Deus dá a cada um dos seus filhos para o desenvolvimento da igreja, enquanto o fruto do Espírito Santo, vai permanecer durante a eternidade. Enquanto os dons, eles têm aqui uma função temporária. Por que temporária? Até a volta de Jesus. A igreja ela precisa continuar avançando, cumprindo o seu propósito até a volta de Jesus. Talvez o propósito maior dos dons espirituais é que nós possamos viver para a glória de Deus. Quanto maior o número de dons recebidos pelo crente, tanto maior é a influência espiritual que ele exerce e tanto maior deve ser a sua dependência de Deus. Meu querido e minha querida, nós não podemos receber dons espirituais se nós não tivermos a presença do Espírito Santo em nossa vida, não é verdade? Então, assim como no passado, grandes homens foram influenciados pelo poder do Espírito Santo e eles realizaram trabalhos maravilhosos em prol da causa de Deus. Assim também Deus espera que nós possamos, unidos a Ele, desenvolver também essa grande missão que Deus nos deu. Então,
crescimento da igreja. Os dons espirituais contribuem para a unidade que leva ao crescimento da igreja. Esses ministérios incrementam a estabilidade espiritual da igreja, fortalecendo suas defesas contra as falsas doutrinas. Veja só, a igreja, como eu disse aqui na nossa live, não é? Se todos nós estivermos unidos num propósito, fica bem mais difícil o inimigo conseguir vencer. Mas agora, se cada um seguir um rumo, se cada um seguir um plano, se cada um fazer o que acha que deve fazer por si, a igreja vai ficar fragilizada e assim não consegue cumprir o propósito. Daí essa importância de pensarmos na unidade, né? No ministério em comum. As Escrituras não apoiam o ponto de vista de que os clérigos devem ministrar, ao passo que os membros leigos devem meramente esquentar os bancos, né, e esperar pelo alimento. Aquela ideia que muitas pessoas têm de que a igreja é simplesmente um teatro, né, onde a pessoa só vai ali para ver o espetáculo. Não é assim que funciona. A igreja, na realidade, é um lugar onde a gente consegue alimentar, né, se alimentar espiritualmente, mas também cumprir a missão, ajudar, né, de uma forma mais ampla a missão ser cumprida. Qual que é o papel, né, do ministério? A doutrina dos dons espirituais coloca a responsabilidade do treinamento da congregação sobre os ombros do ministro. Por isso que a gente está aqui, né, criando, né, este projeto que é a Sala do Saber, onde nós vamos poder fornecer para os nossos queridos irmãos, esses que foram convidados para participar aqui do grupo, né, aqueles que têm até 2 anos de batizado, exatamente para fortalecer a fé, fortalecer também a missão. Cada um de nós conseguirá fazer o melhor para que essa missão continue avante, para que nosso Senhor Jesus ele volta para que ele volte em nossos dias. Então, esse é o meu papel. E qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é exatamente colocar em prática aquilo que nós estamos aqui ensinando. Deus indicou os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres a fim de equipar seu povo para o ministério. Interessante, né? A nossa igreja ela é rica de dons. Então nós temos evangelistas, nós temos mestres, nós temos pastores, nós temos doutores, né? Quando eu falo aqui doutores, estou falando dentro da área da teologia, que estuda, que aplica o seu tempo para conseguir cada vez mais ajudar os membros no crescimento espiritual e também no crescimento da missão. Então, dons e missão. Deus concede os dons espirituais para beneficiar todo o corpo, não simplesmente em favor dos indivíduos que o recebem. Deus não dá um dom simplesmente para que nós possamos ser diretamente beneficiados. O dom é para beneficiar a igreja. Com certeza você já ouviu muito, né? Muitas vezes nós fazemos programações na igreja que são vigílias, talvez uma programação especial, pedindo o poder do Espírito Santo. O nosso maior sonho é ver Jesus voltar. O último sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho no mundo todo. Agora, como é que nós vamos conseguir pregar o Evangelho no mundo todo se a igreja não se envolve? E quando nós pedimos, né? Quando nós pedimos para Jesus voltar, nós entendemos que a última profecia é a pregação do Evangelho ao mundo todo. Mas como que esse Evangelho ele vai ser pregado no mundo todo? Por meio do poder do Espírito Santo. Quando a chuva serôdia ela for derramada sobre a igreja, aí sim nós temos a certeza de que a igreja vai avançar, né? Dentro de um contexto, né, profético que vai acontecer.
Então Deus concede os dons espirituais para beneficiar todo o corpo. Usualmente o Espírito concede os dons de acordo com as habilidades naturais da pessoa, muito embora as habilidades naturais não sejam por si mesmas dons espirituais. E o novo nascimento, condição para que a pessoa receba o Espírito. Então, um dom natural, ele pode ser usado como um dom espiritual? Pode, mas nem sempre isso vai ser uma realidade. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa pode ser, né, um excelente administrador de uma empresa, mas quando ele se torna um cristão, ele aceita Jesus e ele é batizado, isso não quer dizer que essa pessoa ela vai ser uma boa administradora da igreja, percebe? Agora, por um outro lado, vou dar aqui um outro exemplo diferente. Uma pessoa pode ter o dom da música, cantar muito bem lá no mundo. E quando ela se torna um cristão, uma cristã, ela vem para a igreja, ela pode usar esse dom natural como um dom espiritual? Ela pode, né? Agora ela vai mudar o foco, em vez de cantar para alegrar as pessoas no sentido aí, né, na visão mais secular, agora vai louvar a Deus. O seu dom vai ser usado para louvar a Deus, mas não só para agradar as pessoas, mas também para louvar a Deus em primeiro lugar, e é claro, agradar, né, trazer ali a alegria para as pessoas que acompanham o louvor. A unidade na diversidade, não uniformidade. Alguns cristãos tentam fazer com que todos os demais crentes sejam semelhantes a eles próprios. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém, né, dessa forma. Todos nós entendemos que a igreja ela usa pessoas diferentes, né? Cada membro do corpo é diferente um do outro e todos são importantes para que o corpo funcione bem, não é assim? Então essa é uma analogia que a Bíblia nos apresenta quando fala sobre a questão da igreja. Então esse é um dom plano humano, não de Deus. O que seria esse plano humano não de Deus? É quando alguém tenta manipular, né? Tenta mudar, fazer com que as coisas sejam de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que a pessoa pensa e não de acordo com que a maioria ou a igreja em si ela está trabalhando, né? Um propósito maior. Quais as implicações? Testemunho ou propósito dos dons. Nós não oramos pedindo a chuva serôdia simplesmente para ser auto-beneficiado pelo poder do Espírito. Quando nós pedimos o poder do Espírito, nós temos que ter em mente o nosso trabalho. Não é assim? A missão, a volta de Jesus, a pregação do Evangelho. Senão, não adianta. Para que só ter o dom do Espírito ou pedir o dom do Espírito se não vamos aplicá-lo? É como você fazer um pedido, você pede, olha, eu desejo ter um carro mais, podemos dizer, mais equipado, né, que existe hoje na atualidade. E você, então, recebe aquele carro. Você abre a garagem, coloca o carro lá na garagem e simplesmente olha para ele de vez em quando e não vai usá-lo. Para que então um carro? Para que um carro tão moderno? Para que um carro com tantas coisas se você não vai usar? Eu estou usando aqui uma simples analogia para demonstrar que quando nós oramos pedindo algo é porque nós queremos usar, não é verdade? Se nós estamos orando pedindo o dom do Espírito é porque nós queremos salvar outras pessoas. Ou você não deseja salvar alguém, não é? Deus salva por nosso meio. Você não tem desejo de que alguém da sua família conheça Jesus? Algum amigo seu conheça Jesus? Que você possa ter alegria no coração de levar pessoas aos pés de Jesus através dos dons que o Espírito Santo vai lhe dar. Quantas vezes, queridos, eu já vi, né, irmãos dizerem assim: mas pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer.
eu não tenho nenhuma capacidade, eu não sei dar estudos bíblicos, e muitas vezes a pessoa acha que o trabalho missionário, não é, ou até mesmo a ação dela na igreja é só dar estudos bíblicos. Não é bem isso, né? Tem muitas coisas que podemos fazer. Cada um segundo o dom que Deus lhe deu. Então você precisa descobrir o seu dom. A partir do momento que você descobre o seu dom, aí você vai poder usá-lo, né? O propósito pelo qual Deus deu a cada um diferentes dons, não importa quais sejam eles, é habilitar o possuidor do dom para o testemunho. É isso aí. Será que testemunhar a respeito de Jesus é tão difícil? Esse dom todos nós temos, é dizer o que Jesus fez por nós. Então tem aqui, olha, fracasso no uso dos dons espirituais. Quando é que o crente ele fracassa? Os crentes que se recusam a empregar os dons espirituais que receberam perceberão que não apenas esses dons se atrofiam, como também estarão colocando em risco sua própria salvação eterna. Já imaginou isso? Difícil, não é? Veja só. Lembra da parábola dos talentos? Você se lembra, não é? Essa é uma parábola muito pregada na igreja. A parábola daquele senhor que ele saiu para viajar em uma viagem e ele distribuiu ali talentos para os seus servos. E o que aconteceu? Nós temos aqueles que receberam talentos e usaram aqueles talentos para adquirir outros. Não é assim? E agora teve um que recebeu um talento e o que ele fez? Ele enterrou. Simplesmente ele abriu ali um buraco, colocou o talento, né, como se fosse uma moeda, né, um valor, e ele enterrou. E quando o senhor daquele servo chegou, perguntou para os outros tinham prosperado, conseguido mais. E aquele servo, ele disse, olha, eu fiquei com medo, né? Então eu acabei enterrando. E a sentença foi cruel, não é? Você conhece. Veja, uma pessoa pode perder a sua salvação se não colocar em prática os dons que Deus lhe deu? Corre o risco, não é? Por isso que a gente precisa entender o que é um dom, como eu posso colocar em prática esse dom para não correr esse risco. Deus nos livre disso, né? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora tem o desejo de fazer o seu melhor. Como descobrir o dom? Essa é uma pergunta que vale muito, né? Para que os membros possam envolver-se com o êxito da missão da igreja, deve compreender os dons que receberam. O dom funciona como uma bússola, orientando o seu possuidor no tocante ao serviço e ao desfrute de vida abundante. Olha onde está, né? Nós podemos ver João 10:10. Olha só, queridos, como que eu vou descobrir isso, né? Primeiro, nós temos que permitir que o Espírito Santo nos mostre isso. É um preparo espiritual. Os apóstolos oraram sinceramente pedindo aptidão para pronunciar as palavras que conduziriam os pecadores a Cristo. Eles puseram de lado as diferenças e os desejos de supremacia, né? Vocês se lembram ali na história que quando Jesus estava caminhando, os apóstolos estavam vindo atrás dele e eles permitiram que Jesus fosse um pouco mais distante e eles começaram ali a conversar entre eles, discutindo para saber quem que seria o maior no reino de Jesus. Olha que pensamento, né? Mas depois eles descobriram, né, após ali a morte, a ressurreição de Jesus, eles descobriram que na realidade eles precisariam se unir para fazer o melhor, né? Não ser o maior, mas fazer o seu melhor para a honra e glória de Deus. Então, como podemos descobrir? Primeiro, buscando a presença do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Segundo, estudando as Escrituras. Estudo acompanhado de oração daquilo que o Novo Testamento ensina a respeito dos dons espirituais.
permitirá que o Espírito Santo impressione a nossa mente com um ministério específico que ele preparou para nós. Eu já posso até te dar uma dica aqui, né? Muitas vezes o dom ele está relacionado àquilo que nós mais nos identificamos, aquilo que mais nós gostamos. E às vezes você, é claro, você pode gostar de uma coisa e ter dificuldade para exercer. Eu aqui coloco como uma ilustração o meu próprio exemplo. Quando me tornei adventista, eu tinha muita dificuldade para expressar o meu pensamento, para falar com outras pessoas, né, para pregar principalmente. Isso era algo não imaginado, né, na minha cabeça. E eu via assim pessoas, principalmente jovens, passando a lição da escola sabatina. Eu ficava imaginando como essa pessoa consegue fazer isso, como eu gostaria de fazer isso. E eu senti o desejo, orei, busquei a Deus para que Ele me desse aquele dom. Veja, a gente pode pedir um dom? Pode. Deus vai escolher se vai nos dar ou não. Eu tive a alegria, a felicidade de receber esse dom. Quando nós olhamos na Bíblia, nós temos algumas listas de dons, onde fala de vários ali. Por exemplo, o dom de ensino, tem até mesmo o dom de cura, dom de línguas, né? Seria o dom de falar em outros idiomas, que é muito pouco usado hoje, mas havendo necessidade para a edificação da igreja, Deus vai manifestar, como manifestou lá no início, no Pentecostes, que foi exatamente esse foi o dom principal. Por que o dom de línguas foi o dom principal? Porque os apóstolos precisavam pregar o evangelho e tinha a barreira das línguas, de outros idiomas, e ali Deus concedeu. O dom do ensino, o dom de curar, né? Que é um dom também quase a gente não se vê hoje, mas é claro que Deus ainda atua na vida das pessoas através dos ensinos. Então nós temos vários, você pode olhar na lista ali, esses dons espirituais. Então, ter disposição para seguir sua orientação. Não podemos usar o Espírito Santo, ele é quem nos usa, mas ele deve servir-se de nós, pois é Deus quem opera em seu povo, tanto o querer como o realizar. Filipenses capítulo 2, verso 13. Confirmação através do corpo de Cristo, isso aqui também é importante. Uma vez que Deus concede os dons para a edificação de sua igreja, deveríamos esperar a confirmação final de nossos dons a parte do julgamento do corpo de Cristo, e não a partir de nossos próprios sentimentos. É a igreja que muitas vezes identifica, né? Quando você faz algo bom, quando você faz algo e você faz aquilo muito bem, a própria igreja, os irmãos vão dizer isto para você. Olha como você tem um talento para isso. Olha, você tem um talento para ensinar, você tem um talento para pregar, você tem um talento para organizar, você tem um talento para cuidar da igreja, percebe? Então, vários dons que Deus nos dá. E são várias áreas também, né? Tem a área, por exemplo, missionária, onde você gosta de dar estudos bíblicos, gosta de acompanhar alguém para dar o estudo bíblico. Você tem, por exemplo, a área que é o cuidado da igreja, né? A estrutura da igreja, onde nós encontramos os diáconos da igreja, que cuida com tanto zelo da igreja, ali os detalhes. Nós temos o ancianato, que gosta de administrar, né, a igreja, tem o tesoureiro, a tesoureira, e assim são os departamentos, são também as áreas onde a igreja necessita de pessoas para que ela continue crescendo, para que ela continue avançando. Então você vai se identificando com aquela área e você vai se descobrindo o que você faz de melhor, e assim a igreja vai identificando esse dom e vai te conduzindo, né, para que você possa assumir os cargos que a igreja vai lhe oferecer. Cristo anseia repartir os dons de sua graça. Podemos aceitar hoje o seu convite e descobrir o que seus dons podem realizar numa vida que experimenta a plenitude do Espírito. Meu querido
irmão, minha querida irmã, eu quero concluir esta mensagem dizendo para você que você pode fazer o seu melhor para a igreja, você pode com certeza fazer isto com dedicação. E quando você fizer isso, você vai perceber o quanto que você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, né? E você vai se sentir uma pessoa útil para que a igreja continue avançando, cumprindo a sua missão. Eu quero orar com você neste momento e dizer para você, olha, continue firme aqui no grupo, né, na sala do saber, mande suas perguntas, mande aqui também seus pedidos de oração no grupo e Deus vai te abençoar. Logo, logo, daqui a alguns dias nós teremos mais uma live, né, seria uma live a cada 15 dias e também nós temos um vídeo por semana. Então esse vídeo aqui é dessa semana, nós fizemos a live na segunda-feira e já estou mandando esse vídeo para vocês já estudarem, para que vocês possam assistir, né? E aí nós encontraremos daqui 2 semanas para a nossa live. Que Deus te abençoe aí ricamente e que a mão poderosa esteja contigo. Quero orar contigo. Amado Deus e bom Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. O nosso maior desejo é vê-lo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Por isso pedimos que o Espírito Santo nos use. Use, Senhor, a nós, dá-nos os dons, ajuda-nos a entendermos o que nós devemos fazer para que a missão continue avante para cumprir os propósitos do Senhor. Queremos fazer para glorificar o nome do Senhor. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até a próxima.